Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o combate ao suicídio com o professor Irineu César Panzieri Contini, coordenador do curso de enfermagem, e com Sandra Cristine Arca, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, psicóloga especializada em saúde mental. Também iremos conversar com a professora de Libras da Uniso, Maria Ângela de Oliveira, e a professora Lilian de Fátima Zanoni Nogueira, sobre o Setembro Azul, mês de conscientização e inclusão dos deficientes auditivos. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos conhecendo o Niso Comunidade e neste bloco vamos falar com o professor Irineu César Panzieri Contini, coordenador do curso de enfermagem, psicóloga especialista em saúde mental, Sandra Cristine Arca, voluntária do CVV. O Setembro Amarelo é o mês do combate ao suicídio e os cursos de enfermagem e psicologia sediaram um evento aqui na Uniso para debater o tema. Vamos fazer primeiro a saudação e conhecer um pouco mais do perfil, como de praxe, dos nossos entrevistados, começando pela professora Sandra Cristine Arca. Sandra, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais da sua formação. A senhora é psicóloga, onde a senhora se formou, aonde a senhora atua, tá? Onde a senhora ministra aula e há quanto tempo, inclusive está em Sorocaba, a senhora que não é da nossa cidade, e como é que foi parar no CVV? Eu sou psicóloga, eu sou do estado de São Paulo, me formei em Londrina e desde o início me envolvi com a área hospitalar, psiquiatria, e a questão do suicídio sempre me chamou a atenção por ser algo muito impactante para nós profissionais e para toda a sociedade. E depois de me formar, eu fui trabalhar em Porto Velho, em Rondônia, né, numa época em que estava começando a reforma psiquiátrica no Brasil. E lá eu tive a oportunidade até de participar desse processo de implantação do primeiro CAP, de organização de rede. Eu passei 20 anos em Porto Velho, Rondônia, e fiz meu mestrado lá, sou mestre em Ciências da Saúde, e há 1 ano e meio retornei para o estado de São Paulo para ficar mais perto da minha família. Então eu estou há 1 ano e meio em Sorocaba. E aí pude fazer esse curso, esse treinamento e ser voluntária do CVV, que eu sempre sonhei, porque a possibilidade de você ajudar alguém distante, como psicóloga, eu posso estar sempre ajudando, trabalhando com alguém próximo, e pelo CVV a gente tem a possibilidade de ajudar alguém à distância. Eu fiz o curso aqui em Sorocaba, no posto, que já existe há 36 anos, e é um trabalho muito gratificante. Eu estou como voluntária do CVV há 1 ano e meio. Então vamos conhecer também um pouco mais o professor Irineu. Ele esteve recentemente conosco, mas se você ainda não conheceu o perfil desse professor, que é coordenador também do curso de enfermagem da Uniso. Professor Irineu, da mesma forma, gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua titulação, da sua experiência também acadêmica e quanto tempo está na Uniso. Bom, na Uniso eu estou há 6 anos, atualmente na coordenação de enfermagem. A graduação são 18 anos de profissão na área da enfermagem, mestre em comunicação e cultura pela Universidade aqui de Sorocaba, a Uniso mesmo, e atuação dentro dos hospitais entre 8 e 10 anos, na parte de educação continuada, serviços de auditoria e coordenação também. E o curso de enfermagem da Uniso, professor Irineu, ele vem fazendo um trabalho muito significativo em prol da comunidade. A gente vê as postagens que o senhor faz, toda semana praticamente tem uma ação externa com o público. Aliás, esse é um perfil da Uniso, né? A Uniso é uma universidade comunitária. Ela é baseada num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, onde o ensino é o cotidiano da sala de aula, onde alunos e professores trocam conhecimento. A pesquisa é quando nós temos o nosso mestrado e doutorado, onde você vai descobrir, fazer projetos e ao encontrar caminhos, soluções alternativas nessas pesquisas que são desenvolvidas. E a extensão é uma missão da Uniso, é uma característica da Uniso quando ela atende à comunidade. Ela vai para o público e mostra e apresenta, ajuda, leva cultura, conhecimento, informação, enfim. E a gente percebe que o curso de enfermagem vem fazendo isso de forma sistêmica, né, professor? É uma característica do curso fazer extensão? É uma característica do curso de enfermagem, acho que está trabalhando com a parte de responsabilidade social com a população.
Acho que também tirar um pouco o aluno dessa parte teórica e inserir ele um pouco mais na parte prática, ter esse contato com a população é muito importante. Então a enfermagem vem se destacando, principalmente a enfermagem do curso da Uniso, né? Também os outros cursos da área da saúde. Ultimamente, agora, recentemente, né, fizemos o evento no Vila Coral, também com o apoio do pessoal da biomedicina. Lá nós fizemos aferição de pressão, testes de hepatite, testes de glicemia, orientações da FIS, o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da educação física. Então também existe uma parceria também com as outras coordenações também. Muito bem, então vamos deixar já um telefone, se você que está nos acompanhando, você que é líder de bairro, líder de alguma comunidade religiosa, independente da sua religião, enfim, você que é de algum templo, alguma igreja, quer bater um papo com a gente, quer convidar a gente para fazer uma ação dentro da sua comunidade, do seu bairro, da sua igreja, tá? Liga para a Uniso, 2101-7000. 2101-7000, você pode já até procurar o curso que você tem interesse, né? Nós somos em 63 cursos aqui na universidade e a gente estará com certeza tentando atender o máximo possível a sua necessidade. E nessa, professora Irineu, foi realizado o Setembro Amarelo. Qual a importância do Setembro Amarelo para o aluno de enfermagem e para os alunos de psicologia que foram parceiros nesse evento? Então, o evento Setembro Amarelo, internacionalmente, ele é comemorado no dia 10/9, né? Especificamente no Brasil, ele é uma campanha que foi iniciada no ano de 2015. E, assim, dentro da disciplina de Educação em Saúde, nós trabalhamos essas práticas onde os alunos desenvolvem atividades diretamente com o público, então colocando temas tanto quanto o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E, então, foi uma continuidade de um semestre anterior, que foi 2017-2, né, que teve a disciplina de Educação em Saúde, para caracterizar também a continuação do primeiro encontro, então o segundo encontro de prevenção ao suicídio. Então isso é inserido dentro do plano de ensino, né, para que o aluno também comece a ter contato com os públicos diferentes, né, tanto os alunos, né, como também os visitantes e pessoas externas assim por diante. Tudo bem, deixa eu perguntar agora para a Sandra. Sandra, o que leva alguém a pensar em suicídio? O que leva alguém a cometer, infelizmente, o suicídio? Ou primeiro, antes, obviamente, de cometer, a pensar em se suicidar? O que angustia a pessoa? Tem idade, tem um perfil desse suicida? É menina, menina, é senhor, senhora, é jovem, é trabalhador, não é trabalhador? A gente vê situações assim inesperadas, desde adolescentes, crianças, de repente a gente vê profissionais, parece que muito bem sucedidos, militares, né? Eu vi uma pesquisa recentemente, até militares hoje cometem um suicídio. Isso é uma preocupação das Forças Armadas, da Polícia Federal, enfim. O que está levando a pessoa a pensar em tirar a própria vida? O comportamento suicida, ele é um ato bem complexo, mas é que é necessário a gente estudar e ter realmente mais informações para poder prevenir. Realmente ele está em todas as classes sociais, idades, ambientes, e a iniciativa do Setembro Amarelo é importante para que a gente possa realmente falar e conhecer mais. O comportamento suicida, ele tem várias características e ele vem de um processo. Ele não é uma decisão impulsiva e repentina. Ela vem como consequência de um processo de sofrimento, um processo de adoecimento e de sofrimento psíquico e que muitas vezes não é identificado, não é visto, não é falado. Então, a pessoa pode estar passando por fatores de risco, como, por exemplo, estresse intenso e contínuo, junto com algum outro aspecto não resolvido, não bem elaborado na vida dela, como traumas, violência, fatores de risco como o uso abusivo de álcool, de drogas, ter tido um outro suicídio na família. Então, são vários fatores que são de ordem emocional que, não sendo resolvidos, vão se acumulando e podem culminar, então, num processo suicida, que a gente chama, porque começa com a ideia. A primeira ideia a vida não vale a pena, está muito difícil, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, com esse momento de vida. E a gente
sabe que é uma ideia que pode se passar na cabeça de qualquer pessoa. De cada 100 pessoas, 17 chegam a pensar em morte, mas não necessariamente em acabar com a própria vida. Então, é uma ideia que pode passar. No entanto, se a pessoa não consegue elaborar aquele momento de crise emocional e a ideia continua, que daí vem a ideação de acabar então com a própria vida, ela já passa a ser preocupante. E depois passa para a tentativa, que é fazer planos, buscar formas de realmente acabar com a vida. E então vem o suicídio, que se realiza ou não, ou ela sobrevive. Então é um processo, e a gente fala que informação é importante para prevenir, porque nesse processo a pessoa pode dar sinais. E uma dificuldade, um mito que a gente tem que dificulta a gente ajudar as pessoas, é de que quem quer acabar com a vida não avisa, ela não dá sinais. E, na verdade, ela pode ser muito sutis, mas existem sinais que ela pode dar, como frases, né? Vocês não vão sentir falta de mim, ninguém me compreende e eu não vejo mais sentido para viver. São sinais. Outros sinais, mudanças bruscas de comportamento, deixar de fazer as coisas que gostava de fazer, se isolar demais, não se comunicar, começar a fazer planejamentos como se estivesse despedindo da vida. E nós, até então, sempre tivemos receio de olhar para esses sinais e não estar atentos a isso. Então, falar é a melhor solução é o lema do Setembro Amarelo, porque falando eu consigo, então, estar identificando esses sinais e saber como abordar a pessoa e abrir a conversa autêntica e sincera. Olha... Aí, professor Ineu, deixa eu até entrar aqui numa questão com a formação do aluno de enfermagem. Esse profissional de saúde, ele que vai ter acesso muitas vezes com o paciente no leito de um hospital, num home care, ou num pré-atendimento, ele detecta isso, ele pode perceber isso e ele pedir ajuda para um outro profissional, no caso da psicologia, em fazer esse atendimento, ou ele pode até, num primeiro momento, dar nessa abordagem, de já tentar encaminhar essa pessoa para tirar da cabeça dela esse potencial suicida que ela é? Então, quando nós falamos na parte do pronto atendimento, por exemplo, quando nós recebemos pacientes, pessoas, né, com a tentativa ou com a situação, a ideia de suicídio e assim por diante, o aluno ou o profissional enfermeiro, ele consegue visualizar isso, só que existem estudos que colocam também que nem sempre os profissionais ou os hospitais muitas vezes estão preparados para isso, porque talvez eles observam e enxergam de uma maneira diferente. Mas acho que o objetivo de ensinar o aluno, de orientar, é que ele consiga dar o cuidado humanizado, que ele consiga fazer um bom acolhimento, e acho que também um papel importante desse profissional ou do aluno é acolher a família, né? Então, ao mesmo tempo, o atendimento ao paciente, claro, é a prioridade, mas em outro momento a família, né? Dar atenção, né? E claro, os serviços multidisciplinares, então a psicologia, né? Então psicólogo, também tem o médico, tem os terapeutas, né? O psiquiatra e assim por diante, são profissionais que também vão ser inseridos para poder ajudar, né, a tratar, a cuidar dessa pessoa também. Aí, Sandra, numa situação de detectar esse perfil, a senhora falou dos sinais que a pessoa começa a apresentar, então o CVV tem essa formação também para aqueles que querem se capacitar e entender como ver, através dos sinais, criar já uma situação de barreira, ou que impeça, ou que ajude, é isso? Isso. A nossa fala do CVV é abrir essa questão de que o sofrimento emocional existe e de que falar é a melhor solução. Então, o CVV funciona como um pronto-socorro emocional. Se a pessoa não está bem, ela tem algum problema que está incomodando muito, ela não tem com quem falar, ou não sente que vai ser bem recebida nesse assunto, ela pode recorrer ao CVV e ligar para começar a desabafar, ela pode chorar, ela pode até ficar em silêncio. A gente recebe ligações de pessoas em momentos diferentes de sofrimento.
muitas vezes é de uma fase de solidão, uma fase de se sentir abandonada, separação, outros momentos difíceis e até a crise emocional mesmo, que é quando ela decide que não quer mais viver, mas ainda quer conversar com alguém. Então, o CVV ele é disponível 24 horas, todos os dias da semana, feriados, datas comemorativas, com voluntários treinados para ouvir. Na verdade, todos nós podemos ajudar alguém se a gente treinar a escuta empática, compreensiva. Isso, todos os profissionais de saúde, nós como pessoas, precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o outro sem interromper, aceitá-lo naquele momento de vida que ele está, respeitar sem colocar a nossa solução para a vida dele. Então, no CVV nós temos esse treinamento de escuta e de acompanhar a pessoa naquilo que ela precisa falar. E ao falar, ela consegue se ouvir e encontrar forças, encontrar outras soluções que não seja tão drástica como acabar com a sua vida. E aí, professor Enel, é que entra, eu acho que é o profissional de enfermagem, como eu estava falando, que é aquele que tem um contato com o paciente no leito, quando ele vem auxiliar na administração de um remédio, quando ele vem fazer a aferição de pressão também desse paciente, que ele vem conversar com o paciente junto com o médico, ou quando fazer esse acompanhamento com o médico também. Então, esse profissional de enfermagem, mais do que nunca, ele tem que estar capacitado, principalmente se a pessoa tem uma doença terrível e aí ela precisa se preparar para alguma coisa, preparar a família. O profissional de enfermagem, então, ele tem que saber ouvir, mas também falar. Na verdade, acho que ouvir é o papel principal, né? Tanto da enfermagem, dos outros profissionais, também acho que o CVV, de ouvir o paciente de uma maneira geral, ter esse olhar voltado para o paciente de uma maneira geral. E acho que também é importante, quando a Sandra mencionou a questão dos sinais, né? Acho que a gente também tem que vencer, muitas vezes, a situação do preconceito, né? Então, acho que a enfermagem tem que estar sempre com o olhar voltado para o paciente, para os cuidados, né? Para isso, eles são treinados, direcionados e assim por diante. E agora, Sandra, a gente estava falando aqui, existe um perfil de idade que é mais um potencial suicida? Ou um motivo, uma crise financeira, uma situação de desemprego, uma frustração amorosa, uma incapacidade de conquistar o que sonha, porque de repente a grama do vizinho é mais verde do que a minha, o carro do vizinho é mais bonito do que o meu, a namorada do vizinho é mais linda do que a minha, o filho dele dá mais satisfação do que o meu. Tem um motivo, tem alguma coisa? A nota da escola que foi frustrante, ou é N motivos? Em relação ao perfil das pessoas, algumas fases do ciclo da vida têm acontecido mais suicídios, como na juventude, de 15 a 29 anos. Né? Isso é muito preocupante, que os nossos jovens estejam desistindo de viver tão cedo. E nos idosos, acima de 70 anos. Os fatores, eles são diversos, né? Porque depende da história de vida e da forma de enfrentamento de cada um desse momento de vida que a pessoa esteja passando, enfrentando. E cada ciclo tem suas dificuldades, né? O adolescente, a gente tem todo o desenvolvimento físico, mental, todos os desafios da vida, onde ele está conquistando um espaço. E a gente tem vivido hoje numa sociedade muito pouco acolhedora, muito pouco compreensiva, né? Muito mais voltada para relações virtuais do que reais. Isso dificulta uma educação emocional, que a pessoa consiga conversar, desabafar, ser acolhida e passar pelo processo da adolescência, que já é um processo complicado, naturalmente, e ainda o advento desses jogos, que tem conseguido captar a atenção desses adolescentes, né? Propostos desafios que podem levar à morte. Inclusive, crianças têm aderido a esses jogos. Na fase do envelhecimento, que é acima de 70 anos, a gente tem também toda uma mudança que precisa ressignificar a vida, porque a gente recebe muita ligação de pessoas nessa idade, né? São
falando de solidão, de falta de alguém que consiga conversar, ou de se lembrar de coisas que já passaram, não quer incomodar o restante da família que é ocupada com seus afazeres. Então, a gente precisa melhorar as relações humanas, né? Isso fortaleceria, porque nós somos seres sociais, e é na relação com o outro que eu consigo ser acolhido, aceito e me fortalecer como pessoa, melhorar a autoestima e encontrar motivos para viver. Agora, professor Inel, a gente consegue passar isso para o aluno de que forma? Para que ele comece a detectar que ele precisa ser um profissional humanista, né? E não só técnico. Ele pode ser um excelente profissional técnico, enfermeiro técnico com habilidade, com competência, com sabedoria, com precisão na hora que ele vai fazer um auxílio, mas ele não tem relacionamento, não gosta de conversar. Tem que estimular o aluno a isso, a pensar dessa forma, a ter esse relacionamento com o outro através dessa humanização? Tem que ter essa humanização, esse contato com o paciente. É isso que nós trabalhamos dentro das práticas e principalmente quando o aluno ele sai para campo de estágio, nas práticas hospitalares, onde ele tem contato, por exemplo, com o idoso, com a criança, com o paciente adulto, com o jovem. E então ele tem que ter esse contato para o próprio desenvolvimento dele, para a sua comunicação e para a humanização. Humanização é algo bem criterioso, né? Porque acho que a humanização ela começa dentro de nós mesmos, né? Principalmente também quando a Sandra comentou em relação ao idoso, por exemplo, né? A gente percebe muito a questão do distanciamento. Eu acho que a enfermagem ela tem o perfil de acolher mesmo, de informar e, ao mesmo tempo, de cuidar, de tratar, né? Então, essa humanização é isso, é um contexto de uma maneira geral. Agora, Sandra, com relação a esse assunto, é um tabu? De repente ele vai falar num jovem, numa escola, numa igreja, sobre suicida, você pode tentar se matar, veja só quem está do seu lado. É um assunto polêmico, né? É um assunto difícil, não é um assunto agradável de falar de suicídio e de morte. No entanto, a gente precisa falar de forma responsável. Existem formas de falar em que você vai educar para que a pessoa saiba tanto se cuidar quanto cuidar do outro. Então, quando eu falo de suicídio, eu não falo só de morte, eu estou falando de valorização da vida. Estou falando que vale a pena viver. Então, quando a gente vai falar em escolas, em unidades de saúde, em instituições, em empresas, o CVV vai a essas unidades. Na verdade, toda a sociedade precisa falar de uma forma que a gente possa prevenir, valorizar a vida, mostrar que existem bons motivos para viver, que essa solução, essa opção de acabar com a vida não é uma opção que vai resolver, vai criar mais sofrimento em quem fica, né? Isso é algo que a gente também tem falado bastante sobre a pós-venção, que o Irineu falou do cuidado, porque cada pessoa que morre por suicídio, de 6 a 10 ficam impactadas, ficam enlutadas, e é um luto muito difícil de superar. Se for numa escola, até 50, numa instituição, até 100 pessoas, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu e gera culpa. Será que eu podia ter ajudado? Será que aquele dia que a pessoa me ligou e eu não tive tempo de atender, ela queria falar alguma coisa? Gera culpa, gera raiva na família, porque ela se sente abandonada, ela que sempre se dedicou. Então, você deixa muitas pessoas sofrendo sem respostas e se torna também um risco de suicídio. Então, quando a gente fala, é de uma forma responsável, valorizando a vida. Existe até um manual para a imprensa que a Associação Brasileira elaborou, como noticiar. Então, você não noticia formas, local, não coloca fotos. Você fala que dor emocional existe e que tem solução, tem tratamento se você está com depressão. Eu queria que você abordasse, que nós estamos indo para o encerramento do programa, desse bloco, com dois aspectos. Aquele que está precisando ser atendido, ser acolhido pelo CVV, como é que faz? E como é que também a pessoa pode se disponibilizar para ser voluntário do CVV? Ele obrigatoriamente precisa ser da área de psicologia, pode ser um comerciante, pode ser um estudante, pode ser um bancário, enfim, qual é o perfil também desse voluntário? Então vamos começar para quem está precisando ser atendido, acolhido, ouvido. Como é que faz para ter acesso ao CVV? Bem, o CVV é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio,
feito por voluntários, ele é gratuito e a principal forma de comunicação conosco é o telefone. O Ministério da Saúde disponibilizou um número gratuito a nível nacional, que é 188. É só ligar de qualquer telefone fixo, celular ou orelhão, que nós temos 2.200 voluntários no Brasil, 90 postos espalhados pelo Brasil, mas as ligações elas podem ser feitas de qualquer município, hoje com esse convênio do Ministério da Saúde. 24 horas por dia vai ter alguém disponível para conversar sobre qualquer assunto que a pessoa queira dividir, né? É num ambiente de sigilo, porque você não precisa se identificar, pode conversar sobre qualquer coisa que te aflija, que você não consiga abordar, mesmo que você não saiba muito bem como falar. Nós respeitamos o silêncio, o ritmo, o tempo da pessoa. Não precisa se identificar e é anônimo e sigiloso, né? Qualquer hora do dia, a gente sabe que dor, solidão, elas não têm hora para acontecer. E é um ambiente extremamente acolhedor. Embora seja pelo telefone, a gente respeita, procura entender aquilo que a pessoa está falando no momento e na história de vida dela. Então, qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer horário, pode ligar e usar o serviço. 188. E ser voluntário do CVV? Bem, para ser voluntário do CVV, a gente passa por um treinamento que se chama PSV, que é um programa de seleção e treinamento, de 32 horas. Basta ter acima de 18 anos e ter disponibilidade, vontade de ajudar a outra pessoa, doar seu tempo, porque trabalho voluntário a gente doa tempo, né? Doar a disponibilidade de ouvir, de compreender dentro da filosofia do CVV. A gente acredita que a pessoa que liga, ela tem a possibilidade de encontrar a melhor solução para o seu momento de vida. Então, qualquer pessoa não precisa ter uma formação fora, não precisa ter uma graduação ou uma preparação diferente do treinamento que a gente oferece no próprio serviço de 32 horas, gratuito. E temos um PSV começando agora, dia 6 de outubro, que é um sábado. Temos turmas aos sábados à tarde, por 8 sábados. E temos turmas segunda e quarta à tarde e segunda e quarta à noite, a partir do dia 8 de outubro. Só ir até... Até onde tem um telefone, um endereço. Não é para usar o telefone 188, é um outro canal, né? Como é que faz daí? Pode ir direto nessas datas no CVV. Fica na Rua Nogueira Martins, 334. Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Um pouco antes dos treinamentos. Ou pode mandar um e-mail, porque nós temos outras formas de contato, que eu acho importante colocar. Tá. No site cvv.org.br existem ícones onde você pode acessar o CVV por e-mail. E geralmente é a forma que os adolescentes jovens usam, porque preferem digitar. Pode mandar um e-mail tanto para informações quanto para apoio emocional. Também há atendimento também 24 horas por e-mail? E-mail, 24 horas, chat, que é a conversa online. Entrando no cvv.org.br, é isso? Tem 4 ícones. Tá. Tem o telefone 188 informando e tem os ícones que você abre o campo para e-mail, para chat, para Skype. E tem o posto físico também, se a pessoa quiser conversar pessoalmente das 8 às 18 em dias de semana. Professor Irineu, eu gostaria também que o senhor colocasse um e-mail de contato à disposição daquele que está nos acompanhando, que tem interesse em saber um pouco mais sobre o curso de enfermagem da Uniso, sobre a atuação do profissional de enfermagem, e aí mais ainda, de repente, convidar o curso para uma palestra, para participar de algum evento, como eu estava disponibilizando no começo aqui do programa. Bom, o pessoal que quiser fazer contato, pode ser diretamente no meu e-mail, irineu.contini@prof.uniso.br. Aí nós estamos à disposição. Muito bem. Senhores, obrigado pela presença, sucesso para o curso de enfermagem. Professora Sandra Cristine, muito obrigada também pela sua atuação, parabéns pelo trabalho voluntário que a senhora realiza e a gente está à disposição aqui, que for preciso, para a gente ajudar a divulgar as ações do CVV. Ok? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos.
é na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade e nesse bloco nós vamos conversar sobre inclusão. Para saber mais sobre o Setembro Azul, estamos recebendo a professora Maria Ângela de Oliveira e também a professora Lilian de Fátima Zanoni Nogueira. São responsáveis pelo projeto Unidiversidade. Vamos começar pela doutora Maria Ângela Oliveira, isso mesmo, tá? Eu até queria que ela começasse explicando para a gente o porquê Oliveira, e ainda mais, como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que a doutora Maria Ângela falasse da sua graduação, da sua titulação e como é que entrou Libras na sua vida. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. O meu nome, Maria Ângela de Oliveira. Por que 2 Oliveira? Porque o meu pai tem esse nome e o meu marido também. Então, 2 vezes, e eu brinco, como eu sou professora de matemática, que é Oliveira ao quadrado. Eu comecei, né, a minha vida na faculdade em 1985, aqui na Uniso, na época como faculdade, né, de administração, que seria facas, né? Facas. Então, eu comecei nesse curso de administração, gostei muito, trabalhei 10 anos em empresa, depois senti vontade de ser professora e comecei o curso de matemática. E trabalhando nas escolas, aí encontrei, né, muitos alunos e fui desenvolvendo projetos na área de matemática para que os alunos gostassem da matemática. E depois, em 2006, eu encontrei a primeira surda. Como? Foi na igreja, porque eu sou católica, catequista, então eu comecei a ensinar, né, essa jovem surda. Mas como ensinar se eu não sabia a língua de sinais? Aí eu fui aprender, fiz o meu primeiro curso de Libras de 30 horas e comecei a ensinar essa jovenzinha surda. E vendo, né, o quanto ela podia fazer, eu comecei a ensinar informática, matemática, português, porque eu sabia que nas empresas se incluía os deficientes. E aí eu pude orientá-la e encaminhá-la para a empresa. E aí a professora, né, se uniu à catequista e senti essa vontade de sempre estar ensinando, orientando os surdos, tanto na evangelização, como catequista, como professora ensinando a matemática, o português, os projetos, a informática e tudo. Então foi assim que Libras ingressou na minha vida de professora. Vamos conhecer também um pouco mais do perfil da doutora Lilian de Fátima Zanoni Nogueira, ela que é do curso de terapia ocupacional da Uniso e responsável pelo projeto Unidiversidade. Esse programa ele é atípico. Para você que está nos acompanhando pela televisão, nós vamos deixar a câmera aberta o tempo todo para que você também perceba que a professora, a doutora Maria Ângela, ela está fazendo então a tradução para Libras. Professora Lília, queria que a senhora falasse um pouco do seu perfil profissional, do tempo que está na Uniso e do trabalho que vem desenvolvendo no projeto Unidiversidade. Bom, eu estou na Uniso há 17 anos, desde aluna. Depois disso, eu comecei a trabalhar especificamente com o programa de saúde e qualidade de vida para os funcionários. E desde 2009 eu estou envolvida com o programa Unidiversidade, que é um programa que a universidade criou para que a gente possa fazer o acolhimento das pessoas com deficiências e outros transtornos associados, né?
Porque no programa, além das pessoas com deficiências registradas pela legislação, a gente também trabalha com as pessoas com transtornos mentais e com algumas dificuldades de aprendizagem, né? A minha formação acadêmica, então eu sou terapeuta ocupacional, o meu mestrado é na área de educação e o doutorado, agora quase finalizado, na área de inclusão e ensino superior. E recentemente nós tivemos na Uniso uma comissão de avaliação do MEC. E essa comissão de avaliação perguntou se a Uniso é uma universidade inclusiva, se ela tem possibilidade de acolher os alunos com algum tipo de deficiência. E a gente percebeu que a senhora imediatamente tomou a palavra e deixou claro o quanto a Uniso se preocupa com isso desde o processo seletivo, ou seja, desde o vestibular. Nós temos inclusive um manual em formato de Libras, é isso? Tem todo um cuidado com a pessoa com deficiência, seja essa deficiência qualquer que seja, né? Então, para o aluno surdo, a gente tem um intérprete de Libras em cada sala de aula, né? Então, para cada aluno surdo, a gente tem um intérprete para acompanhar. As pessoas com deficiência visual e outras deficiências, cada um recebe um tipo de atendimento conforme, não só o preconizado pela legislação, mas conforme o que o aluno, o que o candidato deseja e precisa para conseguir alcançar o conhecimento que a gente deseja, né? A gente trabalha com as medidas equiparativas aqui, a fim de que o aluno consiga, a gente consiga mediar para que o aluno consiga alcançar o conhecimento que a gente precisa oferecer nesse lugar, né? Doutora Maria Ângela, com relação à importância da Libras, nós percebemos que o curso de jornalismo da Uniso é o único do país que tem a Libras como uma disciplina obrigatória de línguas, ou seja, o aluno pode aprender o inglês, o espanhol e também Libras. Qual a importância disso? E ainda mais, queria que a senhora falasse também a respeito do mês de Setembro Azul, onde é comemorado o Dia do Surdo. Então, nós começamos, né, aqui na Uniso em 2016, a primeira turma de Libras do curso de jornalismo. E nós vimos assim a importância, tá, dos jovens universitários aqui da Uniso estar aprendendo, porque eles começam, né, na aprendizagem de Libras e depois, no final do curso, desses 6 meses, né, eles já estão fazendo um Telelibras, tá, de 2 minutinhos, 3, mas assim, anunciando com os lábios e mãos como a gente sonha, né? Nós que vivemos unido, a comunidade surda, que todos possam, nessa sociedade bilíngue, estar assim, fazendo na sua área, no caso os jornalistas aqui, como eu, falando com lábios e mãos, anunciando as notícias do país, do mundo. Tá? Então, como primeiro curso, pioneiro, né, no Brasil, isso é importante para essa visibilidade. Tá? E esse projeto Setembro Azul, que também começamos em 2016, e todo ano a gente renova, e todos os cursos aqui da Uniso, com a aprendizagem de Libras, podem desenvolver esse projeto. Por exemplo, os alunos do curso de enfermagem, eles fazem vídeo nesse mês de setembro, orientando os surdos com relação à saúde. Por exemplo, o câncer de mama, então já temos vídeos, tá? E muitos outros vídeos da área da saúde. Este semestre nós temos também aluno do curso de farmácia, de fisioterapia, então nós estamos felizes, porque os alunos estão vendo a importância dessa língua no trabalho, para realmente estar orientando, ajudando os surdos. Por que Setembro Azul? A sua pergunta, né? Eu respondo que a cor azul começou na época da Segunda Guerra Mundial, em que os surdos, os deficientes, recebiam uma faixa azul para colocar no braço, e naquele momento da fila, naquele momento, né, de morrer, de respirar o gás, balançava a bandeirinha azul, e os deficientes entravam na fila para morrer. Podemos ver o cadeirante, todas as cores dos deficientes é azul, e é por causa disso.
por que o surdo ainda pensa nesse azul? Eu perguntei para eles, né? Porque lembrar é triste, né? Essa época da guerra. Aí eles explicaram, a comunidade surda explicou, que eles trazem a cor azul ainda, por quê? Porque a luta do surdo na sociedade continua, que precisa uma inclusão de verdade, como está acontecendo aqui na Uniso, que a sociedade toda precisa dessa inclusão. Então, esse Setembro Azul é para lembrar a sociedade que nós temos pessoas surdas e que precisa da língua de sinais em todos os lugares, tá? Então, por isso que é Setembro Azul. E também, né, temos os dias. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Língua de Sinais. Dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. E dia 30, o Dia Mundial do Surdo. Então, são 3 datas no mês de setembro que é muito especial. E a cor azul é por causa aí da época. Queria perguntar para a professora Lilian de Fátima Zanoni com relação a como que os pais ou o próprio aluno que tem alguma deficiência, antes mesmo do processo seletivo, antes mesmo do vestibular, ele tem acesso a alguma informação, ele pode conversar com a senhora, olha, ele tem uma certa, a característica dele é essa, ele tem dificuldade de locomoção, ele usa uma cadeira de roda, ou ele usa uma muleta, ou ele tem um distúrbio que ele fica em pânico se ele está com muita gente, enfim, a senhora tem catalogado, registrado, existem um número de pessoas que procuram a senhora, e se isso pode acontecer antes do vestibular, porque muitas vezes há uma angústia se eu posso ou não prestar vestibular na universidade e se a universidade vai acolher, porque de repente os pais deixarem um filho com algum problema dentro de uma instituição de ensino, de repente é mais complicado do que deixar de vir até a universidade. No próprio edital do processo seletivo, a gente já coloca o contato do programa, o telefone, o e-mail, para que a família ou o próprio aluno, o candidato, possa entrar em contato com o programa, vir até a universidade, fazer contato telefônico ou por e-mail ou pessoalmente, né? A gente tem uma equipe que fica manhã, tarde e noite no setor, para poder fazer esse acolhimento antes. Mesmo que essa pessoa não procure o programa, ao ela se autodeclarar no vestibular, o programa já vai fazer o contato, porque inclusive a prova de vestibular já vai adaptada, né, se houver esse desejo. Então, existe sim, e eu acho que é bem pertinente que realmente as pessoas venham para entender aquilo que a gente pode oferecer e aquilo que, inclusive, às vezes é limitação. Agora, doutora Maria Ângela, recentemente eu até estava vendo o texto de um comercial onde falava que grandes autoridades, grandes empresários trabalham tantas horas por dia sentado. Fulano de tal trabalha 8 horas por dia sentado. Fulano de tal trabalha 12 horas por dia sentado. O que te proíbe de contratar um cadeirante? Então eu amplio a pergunta, o que de repente proíbe uma empresa ou inibe uma empresa de contratar um surdo quando ele vai fazer uma atividade que não precise falar, e muitas vezes é melhor até que nem se converse com os outros colegas para poder estar atento naquela atividade fim. Então, há um espaço, há um mercado de trabalho para os deficientes e também para os surdos? Sim, nós vemos, né, que as empresas elas estão incluindo as pessoas com deficiências, mas o que vemos também é que não estão assim preparadas, não realizam projetos como estar recebendo o deficiente, tá? No caso dos surdos, muitos surdos, meus alunos, amigos, eles explicam, eles falam o como é triste chegar na empresa todo dia e ficar ali do ladinho, como se não soubesse nada. Não explicam por quê. Em muitas empresas tem surdos, por causa, né, da lei, da cota, mas não tem intérprete. Então, eles vão em palestras, tudo o que acontece na empresa e ficam ali, excluídos dentro de uma inclusão que não é verdadeira, né? A gente sabe. Então, nós temos um aluno na Associação do Amor Inclusivo, em que ele
há 8 anos trabalha numa empresa e sempre faz a mesma coisinha assim, algo mecânico, tá? Por exemplo, se é uma caixa, vai passando a caixa, nunca ele pôde fazer algo diferente. E agora, veja o que nós percebemos nesses 2 anos que eu conheço esse aluno, que ele tem uma criatividade maravilhosa com a arte em ferro, tá? Ele tem feito assim coisas lindas de ferro. E agora nós estamos felizes, porque iniciamos uma empresa dele. Então, hoje ele é um empresário micro, né, do MEI. Mas ele está feliz, porque agora ele pode fazer tudo o que ele sabe e ir além. Professora doutora Maria Ângela, a senhora falou de uma associação. Eu gostaria que a senhora explicasse quem é que pode fazer parte da associação, como é que a associação atende e que a senhora deixasse um e-mail, um telefone de contato da associação que a senhora atua. Então, a Associação do Amor Inclusivo, ela iniciou num lugar assim especial, grande, faz exatamente 1 ano. Então, nós recebemos os deficientes auditivos, nós orientamos com relação à português, à matemática, que eles têm muitas dificuldades. E também ao perceber, né, ao ver todo o potencial que eles têm, nós orientamos no trabalho, tá? Em ser empresa, em lugares especiais para trabalhar e para fazer aquilo que eles desejam, que eles gostam. Então, a associação deseja receber muitos deficientes auditivos, porque nós acreditamos em tudo que eles podem realizar. Então, o telefone é 99774 1042. A senhora pode repetir, por favor? Sim, 99774 1042. O WhatsApp, melhor, né, para os surdos, pode mandar vídeos que a gente vai estar respondendo, orientando. E nós temos um blog, que é o aainclusivo.blogspot.com.br. E o e-mail também, @gmail.com, tá? Doutora Liden, quem quiser conversar com a senhora a respeito de como é que funciona a Unidiversidade, se vai fazer o vestibular ou se já é aluno da Uniso, como é que faz para entrar em contato? Olha, temos as formas de contato físico, o programa funciona numa sala no bloco A, no piso térreo. O telefone é o 2101-7130, ou o WhatsApp, que também pode ser por vídeos, temos a intérprete lá que pode conversar e fazer essa tradução, que é o 996736837, ou pelo e-mail unidiversidade@uniso.br. Ficamos à disposição para os alunos atuais e para os futuros calouros que queiram estar aqui a tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, sucesso para vocês duas, tá? E a gente espera tê-las outra vez aqui em outro momento do programa. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!